como é pra ti dar aula numa escola que tu estudou? É prazeroso e também cômodo, porque eu moro próximo, né? E tranquilo, eu conheço bastante a clientela, muitos eu conheço. Outra coisa que é bem interessante, eu tenho alunos que são filhos de ex-alunos, muitos, até neto, né? A criança que é neta de ex-alunos meus, né? Isso é bem interessante. E que tu conheceu na época? Não. Alguns conheceu, alguns foram teus colegas na época. Sim. E colegas também. Há 2 anos atrás, uma professora que se aposentou, há 2 anos atrás, foi minha professora. As filhas dela eram colegas, né, foram colegas quando criança e agora como professores.